Ó, fiz um desenho para mostrar para vocês. Dá uma olhada. O que a gente vê no ensino médio? É isso aqui, né? Geralmente é um plano, que é um plano liso, e a gente coloca blocos em cima dele e é assim que são os probleminhas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um bloco e aqui a gente tem o mesmo bloco deitado, tá? Ele só está de pé e está deitado. Na física do ensino médio, a equação que a gente trabalha é essa daqui, ó. Φ, que é a força de atrito, é igual ao coeficiente de atrito, que é o μ, vezes a força normal. Então, o que vocês podem perceber? Que nesse tipo de equação, não fala nada da área que está em contato com o solo, tá? Então, nesse tipo de equação, se esse bloco está de pé ou se o bloco está deitado, a força de atrito dele vai ser a mesma, entendeu? Só que na prática, quando a gente está falando de pneu, a gente sabe que isso aqui não é real, né? Se a gente colocar um pneu fino e comparar o atrito que ele consegue ter com o chão com um pneu largão, vai ser muito diferente. Então, na equação teórica aqui do ensino médio, a área de contato não importa, mas na vida real importa, né? Por quê? Principalmente por causa disso daqui, ó. Essa teoria, ela serve para superfícies lisas e para corpos indeformáveis, né? Para, por exemplo, blocos aqui que não se deformam. Então, essa equação ela vai valer quando? Quando estiver arrastando um bloquinho de aço liso em cima de um vidro liso, aí que essa equação vai valer, entendeu? Mas quando a gente está falando de borracha, e essa borracha ela deforma, né? Ela tem aquele stretch da borracha, que o pneu realmente ele deforma. E o asfalto, onde a gente está olhando, também não é uma superfície lisa. Então, essa equação aqui, ela fica longe de ser verdade, tá? Agora há pouco eu tinha comentado da teoria da viscoelasticidade linear da borracha, né? Pelo menos o que a gente estuda na engenharia mecânica é a parte linear. O que essa teoria fala? Ela fala o seguinte: a borracha, ela se comporta em parte como um elástico, como um corpo elástico, né? Como uma mola, por exemplo, que você deforma, ela armazena aquela energia e você solta e volta para a posição original. Não tem perda de energia, ela só armazena e depois devolve. É assim que funciona uma mola de carro, por exemplo. Ela só armazena energia. E ora a borracha ela é elástica e ora ela é viscosa, por isso viscoelasticidade. E na hora que ela é viscosa, ela se comporta como um fluido viscoso mesmo, como se fosse um óleo, uma graxa. Na verdade, todo fluido tem uma viscosidade, né? Então, na hora que ela se comporta dessa maneira viscosa, ela não só faz igual a mola de receber energia, armazenar e depois devolver, mas ela também dissipa energia. Então, galera, o que vocês têm que entender é que o pneu, ele é uma parte fundamental da suspensão do carro, porque ele tem uma característica de mola e tem uma característica de amortecedor. Ele faz as duas coisas, porque a borracha ela é viscoelástica, né? Então, quando você vai alterar o pneu, você tem que ter em mente que se você começar a mudar muito a medida do que foi o original para o seu carro, que veio calculado pelos engenheiros lá, você vai mudar também as características da suspensão do seu carro, tá? Então isso daí tem que ser levado em conta. Galera, então é o seguinte, vocês já entenderam um pouco de atrito e como que o pneu se comporta na suspensão do carro? Vamos falar agora de medidas, tá? Do básico, eu acho que a maior parte de vocês já vai saber, mas vamos falar do que significa aqueles números que vem escrito no pneu e o que você tem que procurar. Tipo, se você tinha um carro que era aspirado, agora você turbinou, você tem muito mais potência, o que é bom para você? É bom um pneu mais largo? O que vai te atender melhor? Tá? O que você precisa olhar? Você precisa olhar o código de velocidade do pneu, porque, por exemplo, seu carro original dava 220 km por hora, agora ele dá 270. Tem que se atentar a isso também, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui é a medida original do pneu do Civic Si, tá bom? Ele é então 215 45 R17 91Y. O que significa esse monte de número? Esse primeiro aqui, ó, é a largura do pneu em milímetros, tá? Então, é aquela largura de fato. Quando você olha o carro de frente, assim, é a largura do pneu, é o que está em contato com o solo de verdade, tá? O 45 é o perfil. E ele representa o seguinte, que 45%
da largura, que é essa largura aqui, vai ser o perfil do pneu, que é essa alturinha aqui, ó, é a alturinha do pneu, a gordurinha do pneu, sabe? Que às vezes a gente vê um pneu muito fino, às vezes vê um mais bolachudo, é a gordurinha ali do pneu mesmo. R17 é o raio da roda. Então, isso daí, se você tá com a mesma roda, vai ser sempre raio 17, que são 17 polegadas, tá? Se você trocar de roda, colocar uma roda maior, obviamente que você vai precisar também trocar o pneu, né? E pegar um pneu que sempre tenha o mesmo raio da roda, senão não dá para montar. Aqui, 91 é o código de peso. Então, ele vai mostrar para você quantos quilos, né, que aquele pneu aguenta em cima dele, tá? Meu, esse daqui parece que não, mas para carro preparado é importantíssimo você ver o código de peso, tá? Já eu conto uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu arregacei um pneu por causa disso daí. E por último, o código da velocidade, tá? Essa letra aqui tem várias letras. Pode ser, por exemplo, V, W, H. Cada letra vai representar uma velocidade máxima tolerada pelo pneu. Por exemplo, se o pneu tiver a letra V, significa que a velocidade máxima recomendada pelo fabricante para aquele pneu é de 200, a letra V, 240 por hora, tá? Se tiver a letra H, vai ser de 210 por hora. Se tiver a letra U, 200 por hora. E, assim, o que vai acontecer? Se você passar dessa velocidade, o que vai acontecer? O pneu vai explodir, vai desintegrar na hora? Então, geralmente não, tá? Geralmente o fabricante usa um coeficiente de segurança e tal, mas, cara, eu jamais arriscaria ter um pneu que aguenta 210 por hora e eu ficar dando 240, entendeu? Jamais arriscaria, é um negócio muito sério. E as letras aí que são mais legais para quem é racheiro mesmo, é a Y, que é 300 por hora, então é um pneu que aguenta muito, e W, que é o que eu estou usando no meu carro, por exemplo, e quero usar no Civic também, que W já aguenta 270 km por hora. Galera, deixa eu dar um exemplo, ó. Essa daqui é a medida original do pneu do Civic, tá? E essa daqui é a que ele tá usando. Ele tá usando, ó, um 225. Significa que é 10 milímetros mais largo o pneu do que o original. Mas é só isso que muda? Mesmo os outros números sendo todos iguais? Não, tá? Você tem que prestar atenção que isso daqui é sempre uma porcentagem. Então, 45% de 225 é mais do que 45% de 215, tá? Então esse pneu, além de mais largo, ele tem um pouquinho mais de borracha, ele é um pouquinho mais espesso, tá bom? Galera, tinha esquecido de comentar uma coisa. Você tem que prestar bastante atenção também, não tá nessas medidas aqui, tá? Nesses monte de números que vem escrito no pneu, mas uma coisa muito importante é o diâmetro externo do pneu, tá? Você pode dar uma variadinha nele um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas se você começar a colocar um pneu que o diâmetro dele é muito maior mesmo, você vai alterar, por exemplo, a leitura do velocímetro. O velocímetro ele se baseia no quantas voltas a roda está dando, então se você mudar o diâmetro externo, o velocímetro vai ficar alterado, a sua relação de marchas vai ficar diferente. Por exemplo, se você botar um pneu maior, a primeira marcha, que antes você ia até 40 por hora no corte dela, agora ela vai até 45, entendeu? Então você tem que prestar atenção também no diâmetro externo. E óbvio, se você pegar um diâmetro externo muito maior, nem vai caber, vai ralar na caixa de roda. Se você pegar um pneu também muito mais largo do que o original, ele vai acabar ralando na caixa de roda. Então assim, dá pra gente brincar um pouco para tentar ganhar uma esportividade, tentar ganhar um desempenho, mas óbvio que a gente tem os limites físicos do carro, né? O limite físico ali da caixa de roda. Então não dá pra querer fazer nenhuma loucura muito grande. Tipo aqueles Opalas de arrancada, que os caras usam um pneu assim dessa bitola. Tem que arrancar fora a caixa de roda original e ela é toda refeita, né? Pra poder caber aquele pneu gigantesco. Então aí tem que alterar, cortar o chassi do carro, soldar a placa, é uma alteração muito grande, né? E não é disso que a gente vai falar aqui hoje. Acho que tá ficando muito conteúdo pesado, então vou aproveitar e contar a história da vez que eu arregacei um pneu por causa do índice de peso, tá? Foi o seguinte, meu pai tem uma Dodge Journey, sabe aquela Dodge grandona, e a gente adora viajar, pegar a estrada, a família toda dentro dela.
Então, teve uma vez que a gente estava viajando em 6 no carro, ele tem 7 lugares, estava viajando em 6 e estava muito carregado o carro de bagagem em si. Além de tudo, meu pai coloca um bagageiro em cima do carro, né? Aqueles bagageiros, aqueles tule que você coloca um monte de mala lá dentro. Então assim, o carro estava bem carregado mesmo de bagagem. E aí, o que aconteceu? Eu tava na estrada, aquelas retonas infinitas, o código de velocidade do pneu acho que era 240, tá? E aquelas retonas, a gente indo embora na retona, a bichona é V6, ela vai embora. Tava na reta indo embora. Aí começou um Jetta TSI dos 200, dos mais antiguinhos. Começou a vir ali, aí eu dava 160, ele dava mais. Resumindo, demos uma chulapa, eu e o Jetta. Só que o carro, a Journey tava carregadaça, cheio de coisa, até o teto, todo mundo no carro, uma bobeira, né? Bobeira de moleque, molecagem total. E aí o que aconteceu? Demos um pau do caralho com a Journey, fiquei um tempo segurando em alta. De repente, meu, o carro começou a galopar assim, ó. Dava pra sentir o carro trotando, galopando. Enfim, paramos no próximo posto, o pneu virou um balão. O pneu arregaçou os 2 pneus de trás. Arregaçou, estourou o arame interno dele e o pneu virou um balão, perdeu completamente o formato dele, né? E o que aconteceu? Vou explicar pra vocês. Perdoe minhas péssimas habilidades para desenho aqui, viu? Mas é o seguinte, a Journey tava carregadona, isso aqui eu tentei desenhar a Journey, tá? E o que aconteceu? Quando começou a pegar um pau mesmo, uma velocidade alta, a pressão aerodinâmica no carro, tá? Principalmente nesses formatos aqui que tem no para-brisa, no bagageiro, tudo mais, começa a fazer muita força no carro para baixo, começa a gerar um downforce no carro mesmo, né? E essa força toda ela vai parar onde? Vai parar nos pneus, né? Então acaba forçando muito justamente esse índice de carga dos pneus, o peso que o pneu aguenta, tá? Então, por exemplo, a Journey andou muito tempo com esse pneu e o pneu ficava normal. Esse dia que estava carregado, o carro estava pesado, pegou uma pressão aerodinâmica em cima, regaçou o pneu, tá? Enfim, depois a gente até conseguiu garantia da fábrica, porque o pneu original do carro ele tem que aguentar. Você pode carregar o carro, pode dar 240 por hora, que é o que o carro vai, e o pneu tem que aguentar. O engenheiro tem que ter projetado um pneu para aguentar isso. Então, enfim, conseguimos na garantia, mas mesmo assim meu pai me enrabou, né, mano? Falou, seu moleque do caralho, arregaçou o pneu do carro tudo. Falei pra você não correr, mano, bobeira. Enfim, depois a gente comprou outros pneus, né, e colocou no carro, no meio da viagem, imagina a cena. Então, mas a gente comprou uns pneus que aguentam bem mais carga de peso, tá? E nunca mais deu problema e assim, testamos, tá? Nunca mais deu nada. Então, se você tem um carro que você preparou e o carro vai andar forte, tenha em mente isso, que você vai dar altas velocidades, a pressão aerodinâmica do carro aumenta. Então você tem que se atentar nesse índice de carga do pneu, tá? O seu pneu tem que aguentar bastante peso, senão você pode ter esse mesmo problema que eu tive. Demorou? Então, dado isso, vamos voltar aqui para a explicação. Então vamos lá, galera. Vamos analisar por tópicos, tá? A gente já falou do índice de velocidade um pouco, já falamos da carga que o pneu tem que aguentar. Vamos falar agora da largura, tá? Então, vamos supor, vamos usar o Civic de exemplo. O pneu original dele é um 215 de largura. O máximo que dá pra galera colocar ali sem ficar raspando na lataria do carro é um 235, tá? Então, a gente já falou que a área de contato com o solo conta, no caso do pneu, não é igual a física clássica lá. Então, já que conta, é bom o quê? É bom colocar o mais largo possível, o maior possível. Se você quer ter mais atrito com o chão, mais contato com o chão, sim, o melhor é colocar o mais largo possível. Por isso que aqueles carros de arrancada usam as bitolas, porque o carro tem muita potência. E ele distraciona. Então, para tentar não distracionar, a galera vai na maior largura possível, uma borracha mais mole possível. Agora, por que então que as montadoras, elas usam pneus aí fininhos? A gente vê, tipo, o Fusca antigão era um exemplo. O pneu era isso aqui, né? O Kwid, se você for olhar, o pneu é isso aqui. Por que que as montadoras usam pneu fino?
Então, galera, quando você usa um pneu fino, você... Primeiro assim, porque o Kwid não precisa de um pneu grosso, porque ele tem pouca potência, ele não distraciona. Então, a filosofia das montadoras é a seguinte, ela usa sempre o pneu mais fino que dá, tá? Porque o pneu mais fino que dá é menos borracha, então é menos custo com matéria-prima, é menos inércia rotativa, você tem aquele peso todo rodando junto com a roda, tá? A galera faz muito upgrade, coloca a roda mais leve, por isso quando você tira peso da roda, o carro fica melhor, o carro responde mais rápido. Então se você começa a colocar um pneu muito largo, você está colocando peso na roda, na verdade. Então não adianta você colocar largo demais, tá? Então assim, eu concordo demais com essa filosofia das montadoras de usar o pneu mais fino que não distracione, que não dê problema no seu carro. Por exemplo, o Civic, ele distraciona um pouco de primeira só, tá? Então, a gente partindo de um 215 para um 225, com um composto legal, com uma borracha legal, para um Civic aspirado, tá mais que suficiente, tá? Não precisa botar uma bitelona larga, porque senão aí você começa a ter problemas de consumo, você muda também bastante a geometria da direção, tá? Como está com aqueles pneus grossões, na hora que as rodas viram, altera também. Então, toma cuidado aí se quiser exagerar, meter um pneu muito largo, porque você vai mudar bastante coisa no seu carro, tá? Próximo tópico, perfil do pneu, a altura da borracha de fato, né? O que você tem que ter em mente quando você vai olhar isso daí? Você já deve ter ouvido falar que a galera que põe roda muito grande e acaba tendo que usar pneu fino, perde desempenho. A galera fala, não, aro 19 dá menos tração do que aro 18. Se quiser carro para track day, para arrancada, tem que ser aro 18 no máximo, mais que isso começa a perder tração. É verdade isso daí? Sim, galera, isso daí é verdade. Se o pneu não tiver um perfil legal, ele tiver um perfil muito fino, você não permite o stretch da borracha de acontecer, né? Que é aquela deformação mesmo da borracha de agarrar no solo. Pensa, se você tem uma altura maior, na hora que isso deforma, tá? O pneu deforma de assim. Se você tem uma altura muito baixa, o stretch é pequeno. Então, sim, galera, o perfil é importante, tá? E colocar perfil muito fino perde sim tração no carro, piora também a frenagem. Tem galera que acha bonito roda grande no carro, mas assim, é bonito enquanto não perde desempenho, né? Na hora que você começa a colocar roda demais e está perdendo desempenho só para ter uma roda grande, na minha opinião, tá? Se é um carro para uso esportivo, que é o que a gente está falando aqui, você tem que tomar cuidado com um perfil muito fino. Vou deixar um pouco de coisa para o próximo vídeo, que o Cura vai estar comigo, a gente vai falar mais de pneu ainda. E só para concluir, que pneu que a gente vai usar no Civic, tá? Eu tenho um pneu em mente que eu gosto muito. Vou falar a marca, vou falar tudo. Óbvio que ninguém tá me pagando pra falar isso, eu tô falando porque eu gosto, tá? Inclusive, se você tem algum pneu que você é fã, comenta aqui nos comentários, tá bom? A gente troca uma ideia sobre isso. Tem um pneu que eu gosto, eu já usei Michelin, mas ó, Michelin é bom, óbvio, não tenho o que falar, Michelin, mas eu tive já bastante problema de bolha com o Michelin, porque Brasil é isso aqui, né? Buraqueira do... Então, eu gosto muito de Continental, tá? Principalmente a linha Continental Extreme Contact. Tem essa medida, 215, 45, 17. Aguenta bastante peso, aguenta 270 por hora. É um pneu que eu gosto e o custo dele é menor do que o de um Michelin. Então, eu uso no DS3. Essa é a mesma medida que usa em Jetta TSI também, tá bom? É um pneu que eu gosto bastante. Tem um outro pneu que eu estou considerando, então assim, não está decidido ainda, que é Yokoyama. Tem um amigo meu que tem um Civic, o Luizão, que ele sempre me incentivou, ele sempre quis que eu fosse youtuber, tá? Ele tem um Civic, meu, e ele é fã de Yokoyama. Ele tem, adora, o carro dele faz curva pra caralho, é um pneu que eu vou olhar também, os índices vou comparar e vou ver aí o que compensa entre esses dois a princípio. Se você tiver algum outro para recomendar, pode recomendar aí que eu vou dar uma olhada. Cara, se você gostou desse tipo de conteúdo, vídeo mais técnico mesmo, tá? Sei que não é para todo mundo, sei que é para quem é gearhead, para quem tem projeto, para quem quer entender de pneu. Não é todo mundo que quer ver um vídeo de pneu. Cara, se você gostou, dá um like. Tô começando agora esse canal, mas vai vir bastante conteúdo ainda. Vou trazer bastante
amigo meu para falar de carro aqui, se inscreve, tá? Próximo vídeo é Cocura. Valeu, falou!